Isaías 40, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: onde você ouvir o nome Jacó, Israel, ouça o seu nome. Entenderam? Vamos lá. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra em nós, e que essa palavra se torne dentro de nós, que o teu Espírito faça isso. Nós oramos e pedimos que ele sopre no nosso coração esse espírito de vida e torne real essa experiência do nosso relacionamento com Jesus de Nazaré. Pedimos a ajuda do teu Espírito e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lemos Isaías 40 e o verso final diz assim: aqueles que esperam no Senhor, só aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam como águias, eles correm, mas não se cansam, ou seja, não ficam exaustos. Eles andam, mas não se cansam. O livro do profeta Isaías, ele é chamado de o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento. Ele é chamado de o evangelho do Antigo Testamento porque tudo que nós vemos nos 4 evangelhos do Novo Testamento, há uma prévia, há uma premiere em Isaías. Isaías, inclusive, é considerado o evangelista do Antigo Testamento, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelistas do Novo Testamento. É tão interessante essa relação do livro do profeta Isaías, que eu não sei se você se reparou, mas o livro de Isaías tem 66 capítulos, e você certamente vai se lembrar que a Bíblia tem quantos livros? 66 livros, um capítulo para cada livro da Bíblia. E as semelhanças não param por aí, porque a gente vai ver que a mensagem de Deus na boca do profeta Isaías, ela tem uma característica nos 39 primeiros capítulos de Isaías, e tem outra característica nos 27 capítulos seguintes. E você vai se lembrar, porque você ama a palavra de Deus e a Bíblia. Se eu pedir, você acha Sofonias em 3 segundos na sua Bíblia? Você vai se lembrar que o Antigo Testamento tem quantos livros? 39. E o Novo Testamento tem? É uma conta de matemática, meu irmão, aí você não pode errar. 66 menos 39, 27. Essa característica, ela está aqui no livro do profeta Isaías. Os primeiros 39 capítulos, a mensagem é de juízo. A mensagem é: nação de Israel, vocês se afastaram de Deus, e todos os males que vocês estão vivendo porque se afastaram de Deus.
Já os 27 capítulos finais de Isaías é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de renovo, é uma mensagem que Deus não os esqueceu. Isaías olha para a nação e fala assim: se vocês se voltarem para o Senhor, há esperança nele, ó Israel. É impressionante como Isaías é um resumo de todas essas coisas. E o capítulo que nós lemos hoje, que é o capítulo de número 40, ele marca essa mudança no livro de Isaías, de uma mensagem de juízo até o 39º capítulo, para uma mensagem de esperança e consolo, nos próximos 27 capítulos. É uma mensagem que combina juízo de um lado e consolo do outro. Ela combina desânimo no primeiro trecho e ela combina também esperança no segundo trecho. Porque é aqui no capítulo 40 que Deus começa a fazer um ponto de inflexão, de mudança. Há uma mudança radical na mensagem de Isaías a partir do capítulo 40. Porque Deus começa a confrontar o povo fazendo perguntas. Porque tem horas que a gente está imerso em tantas dificuldades, como estava a nação de Israel, que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo com a gente, e a gente fica com os olhos vedados para os problemas da nossa vida. Então é nesse momento que Deus aparece à nação de Israel, através do profeta Isaías, e Deus vai confrontando eles com perguntas. Aliás, desde épocas imemoriais, e a Bíblia pródiga a ensinar isso, os grandes mestres ensinam perguntando. Porque é na pergunta que você tem que pensar, você tem que refletir. Por exemplo, se eu falar aqui nessa noite hoje, falar assim, nessa noite não, nessa manhã, né? A força do hábito. Se eu falar aqui nessa manhã, mano, por que você está falando noite e não manhã? Vai forçar eu mesmo refletir. Se eu perguntasse, falasse assim, olha, em 3 palavras, diga quem você é. Quem você é? Vai forçar você a pensar. Você vai ter que pensar a respeito disso. E é isso que Deus faz com a nação. Deus começa a fazer algumas perguntas embaraçosas à nação de Israel. E Deus fala assim: sabe o que está na mente de vocês assim, aí dentro? Eu vou dizer o que está na mente de vocês. Na mente de vocês está a seguinte pergunta: será que Deus está cego e não é capaz de enxergar o nosso sofrimento? Deus está falando o que está na cabeça deles. E eles começam a olhar para Isaías e falar: é isso mesmo que a gente está falando. Olha a outra pergunta que Deus faz para eles. Vocês estão aí dentro da cabeça de vocês perguntando: será que Deus é cego? Porque se Ele não for cego, Ele não está enxergando o que está acontecendo aqui, então Ele não deve ser justo. Porque se Ele fosse justo, Ele se incomodava com o nosso sofrimento, com o nosso estado como nação. Então veja, na cabeça deles estava a primeira noção: Deus deve ser cego. Não é possível que Deus não esteja enxergando o que eu estou passando. Alguma semelhança com a sua e com a minha vida? Ou não? Você já pensou isso pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão quem é corajoso. Quem já pensou isso essa semana assim, de leve, essa semana? Eu nem vou perguntar esse dia. Será que Deus não está vendo? Ou se Ele está vendo, será que Deus é justo mesmo? Porque tem tanta injustiça acontecendo no mundo, inclusive comigo. Será que Deus não está vendo isso? Aí eles passam uma terceira pergunta: se Deus não está vendo, talvez, se Deus não se incomoda com o que está acontecendo comigo, será que Deus tem poder mesmo para mudar a história que eu estou vivendo? Essas 3 perguntas Deus fala através da boca do profeta Isaías, e elas soam muito familiar para a gente hoje, não soa? Tem hora que você está diante de um sofrimento, de uma dificuldade, e talvez não passa assim pela mente: será que Deus está enxergando isso? Será que Deus está enxergando a minha crise financeira?
Será que Deus está enxergando o meu sofrimento emocional? Será que Deus está vendo essa mudança radical na minha vida, que eu estou perdidinho? Será que Deus está vendo? Tem hora que a gente fica igual cachorro em dia de mudança, não é verdade? É ou não é, gente? Os mais experientes de nós têm situação nova na vida da gente, que a gente fica igual cachorro. Eu não diria gato em dia de mudança, que gato é estranho. O gato não gosta da família, ele gosta da casa. A família muda e ele falou: tchau, pode ir embora, eu estou aqui na minha casa. Já o cachorro não, o cachorro é grudado no dono, né? E tem hora que a gente fica meio perdido na vida. Era o que estava acontecendo com eles aqui. A gente acha que Deus não nos vê. Pior, a gente acha que Deus não se incomoda com o nosso sofrimento. A gente acha que Deus, se pode, Ele não quer resolver os nossos problemas. E talvez você está falando assim: imagina, pastor, eu sou cristão há tanto tempo, a minha fé se desenvolveu, o senhor acha que vai passar na minha cabeça se Deus pode resolver? Deus, é verdade, a gente pensa assim, mas a nossa prática não mostra isso. Porque a gente fala isso, canta isso, mas na nossa prática, quando a gente acha que Deus não está vendo ou não está resolvendo, a gente começa a achar outras soluções. Estou falando alguma coisa estranha aqui a gente ou não? A gente começa a procurar gente importante para resolver. A gente começa a resolver com os nossos instintos e sentimentos. A gente começa a achar que a nossa experiência de vida e experiência de fé é suficiente. Então a gente começa a buscar outras alternativas. E é diante de uma situação assim, de desânimo, uma situação de tristeza, de desespero da nação de Israel, de apatia. Deus não está vendo a gente. Se Ele está vendo, Ele não está se importando com a gente. E se Ele não está se importando com a gente, talvez Ele não seja muito diferente dos outros deuses aqui das nações vizinhas, porque até agora Ele não renovou o nosso ânimo, até agora Ele não fez o nosso sofrimento ser amainado. E é diante de uma situação assim que estava o povo de Israel, e que pode ser o caso de muitos de nós aqui nessa noite, é que a gente precisa ter uma visão renovada de Deus. Amém, gente? Diga assim comigo: é diante das dificuldades que eu preciso ter uma visão renovada de Deus. E a gente vai ver, é no meio da dor, do sofrimento, da perda, da apatia, do desânimo, que a gente vai ver que nada, meu irmão, nada é mais importante quando a gente está em dificuldade, que você ter uma visão renovada de quem Deus é. Não tem outra coisa que pode ser mais importante do que isso, porque normalmente no meio das dificuldades, a gente tem essa visão que a nação de Israel está tendo: Deus não está me vendo, se está me vendo não se importa comigo, e se Ele não se importa comigo, Ele deve ser como um desses outros deuses, portanto eu duvido que Ele tenha poder para mudar nesse momento a minha situação. Porque isso é uma das primeiras coisas que atinge a gente quando a gente está em dificuldade. Veja se isso não é verdade. A gente costuma esquecer no meio da dificuldade quem Deus é. É ou não é, gente? Quando a gente está no meio da dificuldade, a gente começa a ter dúvidas se Deus pode realmente mudar aquela situação. Quando a gente está no meio da dificuldade, os nossos olhos, eles costumam ficar embaçados, ou pelo desânimo, ou pela culpa. A gente fala assim: eu não andei com Deus, e porque eu não andei com Deus, essas coisas estão acontecendo na minha vida. Aí a culpa cega você de ver Deus. Você não consegue ver arrependimento, você não consegue ver a volta para Deus. E de um outro lado, tem uma coisa que cega a gente de ver, ter uma visão renovada sobre Deus: são as lágrimas. Eu queria que você desconfiasse de você quando você estivesse muito triste. Entenderam o que eu falei aqui? Fala para quem está perto de você: desconfie de você mesmo quando você estiver muito triste, principalmente se você estiver chorando. Sabe por quê? Porque as lágrimas, elas costumam cegar a gente de ver Deus.
e de ter uma visão renovada sobre Deus. Então cuidado ao você tomar decisão quando você está triste demais. Cuidado ao você tomar decisão quando você está introspectivo demais, porque você pode não enxergar Deus no meio da sua culpa, no meio do seu desânimo e no meio das suas lágrimas. E em decorrência disso, que a gente costuma esquecer quem Deus é. A gente coloca Deus do tamanho que nós somos. E quando a gente não consegue entender quem Deus é, em decorrência disso acontece um outro problema. Você acaba também não sabendo mais quem você é. Uma visão equivocada de Deus faz você ter uma visão equivocada de você mesmo. Portanto, o ser humano só vai viver uma vida plena que Jesus disse que traria para nós, se a gente compreender primeiro quem é Deus. Porque compreendendo quem é Deus, a gente compreende quem nós. Se você não compreende quem Deus é, muito provavelmente você tem uma visão equivocada sobre você. E é por isso que eu não sei, as últimas semanas eu tenho ensinado e pregado nas nossas reuniões e pregações uma palavrinha que tem, eu acho que, sido colocada no meu coração. Mano, desconfie de você mesmo em algumas coisas. Primeira coisa que eu estou desconfiando de mim, desconfiar do meu bom senso. Muitas coisas de Deus não chegam na nossa vida porque a gente tem uma tendência a achar que nos 7 bilhões de pessoas no mundo, a pessoa que tem mais bom senso, adivinha quem é? Joe. Estou falando alguma coisa estranha aqui? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, se a gente quer viver a bênção de Deus, é desconfie do seu bom senso. Você não tem tanto bom senso quanto você imagina que tem. Vá para as Escrituras, não confie no seu bom senso. Tem outra coisa que falei até numa reunião recente aqui. Desconfie de uma segunda coisa em você. Desconfie, já estão falando aqui, do óbvio. Tem muita gente enfrentando um monte do problema porque acha tudo óbvio. Você acha óbvio que seu filho tem que trilhar um caminho na vida dele. Acontece isso? É óbvio isso? Você olha para o seu marido e fala assim: esse sujeito devia ser mais carinhoso comigo, é tão óbvio com isso. Aí eu falei assim para você: você já conversou sobre isso com ele? Aliás, para homens esse campo sentimental não é nada óbvio, minha irmã. Converse sobre isso, fale, peça, diga: eu gosto disso. Você vai ver como vai melhorar as coisas lá em casa, minha irmã. Eita, né? Desconfie do seu bom senso e desconfie do óbvio. É isso que a mensagem de Isaías está trazendo aqui. Porque essas duas coisas vão fazer que você não tenha uma visão equivocada de Deus e uma visão equivocada de você mesmo. Se você desconfia dessas duas coisas, a sua imagem sobre você é real. E aí você vai entender quem Deus é. Por quê? Porque você vai buscar essas respostas aonde, gente? Aonde? No livro da vida. Amém? Então diga assim comigo: Senhor, me ensina isso. Preciso desconfiar do meu bom senso e também preciso desconfiar das coisas óbvias. Eu preciso crer em Ti e no que a Tua palavra diz. Então o profeta Isaías, ele vai começar a lembrar a nação de Israel de quem é Deus, porque eles estão achando que Deus é parecido com Deus de Sidom, das nações vizinhas. E ele vai falar: não, não, não. O Deus nosso é o Deus Altíssimo, é o Deus de Israel. Se lembram? Nós somos povo dele, ele é o nosso Deus. E à medida que eles vão sendo orientados por Isaías quem Deus é, o Deus Altíssimo, eles vão se lembrando quem eles são. E eles vão falando: peraí, nós somos povo de Deus. Nós somos aquele povo que Deus formou lá no Egito, tirou com mão forte, nos conduziu por 40 anos no deserto. Ele abriu o mar vermelho, ele fez cair a muralha de Jericó. Nós estamos caminhando, vencendo as nações cananeias. É esse que é o nosso Deus. Diga assim comigo: uma visão certa sobre Deus levará a ter uma visão certa sobre mim. Aí Isaías começa a falar para o povo: quem é o Deus de vocês? Está no verso 28.
a gente não está aqui, mas você pode ler na sua Bíblia. Quem é o Deus de Israel? Quem é Deus? A gente está começando a confundir com os outros deuses aqui. Isaías fala duas frases que resumem a Bíblia inteira, o Evangelho inteiro, a profecia bíblica inteira, porque ele fala duas verdades específicas sobre Deus. No verso 28 ele vai dizer assim: o Senhor, lembre-se, nação de Israel, o Senhor é um Deus eterno. E você vai ver a importância disso. Primeira coisa, o nosso Deus não é como o Deus das outras nações que passam. O nosso Deus é um Deus eterno, lembre-se disso. Segunda coisa que Isaías fala: o nosso Deus, além de ser eterno, Ele é o Deus criador de toda a terra. Essas duas características sobre Deus faz com que Deus faça uma pergunta para a nação de Israel, através do profeta Isaías. Isaías se levanta e fala assim: com quem que vocês estão comparando o Deus Altíssimo? E ele mesmo vai respondendo. Ele vai falar assim: o Deus Altíssimo, primeiro, Ele é o Deus criador de todas as coisas. Esses outros deuses são criados. O Deus de Israel é um Deus criador. Esses outros deuses são carregados. O Deus de Israel é aquele que carrega e sustenta o universo. E ele continua falando assim: a resposta de Deus para essas duas perguntas, e eu diria que essa resposta enche o meu coração de esperança e alegria. É por isso que eu chamei essa mensagem de hoje, que a gente vai fugindo daquilo que a gente chama de ansiedade e vamos caminhando no caminho da esperança. Porque o Deus da Bíblia é tanto um Deus criador, portanto nada escapa a Ele. E segundo, é um Deus que é um Deus da aliança. Você pode estar pensando assim: pastor, tudo bem, o senhor falou essas duas palavras, elas são interessantes, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Porque se a sua visão for correta a respeito do Deus da Bíblia, você vai entender que Ele é o Deus de toda a criação. E significa que Deus tem todo o poder no universo. O próprio profeta vai dizer assim: agindo Deus, quem? Quando você começa a ter essa compreensão que o Deus da Bíblia é o Deus de toda a criação, você vai olhar para o tamanho do seu problema, da sua adversidade, e vai olhar para o tamanho do seu Deus. Você vai ter que mexer a sua cabeça assim, olha. Quando você olhar para o problema, você vai olhar como? Por causa do tamanho de Deus, você vai olhar para baixo. Mas quando você for olhar para o tamanho de Deus, o que você vai fazer? Amém, gente? Esse é o Deus da Bíblia. Diga assim comigo: Senhor, me ajuda a entender isso. O Senhor é o Deus da criação. Portanto, as minhas dificuldades são nada perto do Senhor. Aí a gente começa a entender Deus. Mas Isaías vai dizer que além de o Deus da Bíblia ser o Deus da criação, Ele também é o Deus da aliança. Isaías começa a mostrar à nação que tudo aquilo que Deus prometeu desde Abraão, Ele nunca deixaria de cumprir. E aí a gente vê aqui que Deus não só tem o poder para fazer o que Ele quer fazer, como Ele também prometeu em aliança amar você com todo o amor que um ser humano pode ser amado. Não, você não entendeu. Eu queria ajudar você a entender melhor Deus, não é, João Júnior? Eu estou dizendo para você que o Deus da Bíblia, além dele ter todo o poder para resolver esses problemas que você tem, isso já seria suficiente para a boa notícia. Ele também é um Deus que fez aliança conosco, de nos amar de tal forma que nada e ninguém poderia nos separar dele, se a gente resolvesse caminhar com ele. Amém, gente? Então Isaías começa a definir quem é Deus. Quem é Deus? Ele tem todo o poder porque Ele é o Deus da criação.
E tem mais, Ele é o Deus da aliança, portanto nós podemos descansar no seu amor. Não há nada e nem ninguém que pode arrancar você das mãos de Deus, porque Ele prometeu em aliança amar você. Isaías continua, e é interessante que as duas frases seguintes que vão aparecer aqui mostra que a nação de Israel estava comparando Deus Altíssimo com os outros deuses. Porque Isaías vai falar assim: o Deus Altíssimo não se cansa e nem fica exausto. E tem mais, a sua sabedoria é insondável. Era como Isaías falasse assim: olha, vocês estão comparando o Deus de Israel com os outros deuses? Veja se o nosso Deus se cansa e veja os outros deuses. Veja se ele fica exausto. Vocês estão achando que os outros deuses têm sabedoria para a vida? Pois é, a sabedoria do nosso Deus é insondável. E a gente vai aprendendo que o Deus da Bíblia de fato é único. De fato Ele tem todo o poder, e mais do que isso, Ele firmou aliança de amor. Olha como é interessante, os outros deuses das outras nações vizinhas de Israel, eles se relacionavam através do sacrifício. Mate uma criança, como era o deus Moloque, e você estará me agradando. Já o Deus da Bíblia não tem a ver com isso. O Deus da Bíblia se revela em amor. Isso não é reconfortante para o coração? Aí você fala assim: o que eu preciso fazer para Deus? Aí Jesus vem com a graça e diz assim: nada, eu já fiz por você. Aí você fala assim: o que eu faço então a partir de agora? Viva em gratidão a Deus. Você agora é cidadão do novo reino. Aí alguém desapercebido pode falar: se eu não preciso fazer nada, então eu posso viver e fazer o que eu quiser. Aí Jesus fala: não, você não entendeu nada do reino de Deus. Porque se você está no reino de Deus, você agora é um embaixador de Cristo. O embaixador, ele não precisa fazer mais nada, ele já foi nomeado. Ninguém tira isso. Ele já foi nomeado. Agora, um embaixador em outro país pode fazer qualquer coisa? Ele tem que viver como? De acordo com a representação do seu país. E a Bíblia vai dizer que nós temos um país, que não é esse. É um país celestial, uma pátria celestial. E como é que a gente tem que viver agora? Com os valores dessa pátria celestial. Você já pensou que estranho se você visse o embaixador da Inglaterra? Então você imagina um inglês, por exemplo, com os costumes ingleses. Você chegar em Londres, o cara estava com um bermudão florido, com um sandalhão com a perna para cima assim, lá no aeroporto, falando: olha, eu sou o embaixador da Inglaterra. Você ia acreditar nesse sujeito? É assim que vivem muitos cristãos. Eu sou de Deus, eu estou vivendo o reino de Deus, mas a vida do sujeito não mostra nada disso. Então é por isso que Isaías está falando assim: olha, o nosso Deus é um Deus diferente. Ele não se cansa de amar, Ele não se cansa de perdoar, e a sabedoria dele não é comparável a nenhum outro Deus. Amém, gente? Isaías continua exortando o povo, e ele vai dizer assim: e esse Deus que é desse jeito, Ele se preocupa com um tipo especial de gente. Eu queria que você prestasse bem atenção, para ver se você está se tornando esse tipo de gente com o qual Deus se preocupa. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí você vai falar: pastor, isso é muito legal, esse texto bíblico, porque se Deus amou a humanidade, eu estou dentro. Mas aí o verso continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele, ou seja, tem um tipo de gente aí, todo aquele que não pereça. O Deus eterno está dizendo isso. Tem um tipo de gente que Deus se preocupa. E o verso 29 de que lemos aí vai dizer isso: Ele, o Deus eterno, fortalece o cansado. E aí, quando eu prestei atenção melhor nesse texto bíblico, eu dei um glória a Deus sozinho. Porque na vida da gente a gente se cansa. Cansa ou não cansa? A gente não se cansa de algumas coisas? A gente cansa da correria. Tem gente cansado da correria de São Paulo aqui?
Criar filhos não é uma bênção, mas também não cansa? Meu Deus, eu acho que parece que esse cansaço está intenso aqui. Ter o dinheiro meio curtinho não cansa também? Eu não sei qual a tonalidade que está melhor aqui, desses cansaços. Assim, viver em comunhão é uma bênção, mas de vez em quando algumas pessoas não nos cansam. Cada um de nós tem os seus cansaços. Isaías está dizendo: olha, o Deus Altíssimo é aquele que fortalece o cansado. Diga para quem está perto de você assim: Deus está te fortalecendo hoje, nos seus cansaços, meus irmãos. Amém, gente? E ele continua: ele é o Deus que fortalece o cansado e que dá grande vigor ao que está sem forças. Eu falei: sou eu essa pessoa. Falei: sou eu que estou precisando disso. Diariamente preciso disso, de um Deus que é o dínamo para me dar forças na hora do cansado. Olha, se você vive em São Paulo, e a maioria de nós vive, meu irmão, tem hora que o combustível parece que vai acabar, não parece? Você não fica só o pó da rabiola? Tem dia que a gente já amanhece cansado, não é? A gente acorda e fala: estou precisando dormir. Mas peraí, você acabou de acordar. Porque a gente vai se cansando. Nós somos humanos, mas a Bíblia diz que nós temos um Deus que dá grande vigor ao que está sem força. Se você está sem força, Deus está aqui hoje, dando forças para você vencer. É com esse tipo de gente que Deus se preocupa. Gente que foi se abatendo com o peso da vida, com o peso das lutas, com os problemas humanos. E olha que interessante como Isaías de fato é um profeta messiânico, porque ele disse isso e 700 anos depois Jesus viria e diria uma frase que dá sustentação para a nossa vida: vinde a mim os... Você não descansa só de ouvir isso? Vinde a mim os... e os sobrecarregados, aqueles que estão carregando uma carga maior do que pode suportar. E a promessa é: e eu vos... Amém, gente? Diga assim: Deus está trazendo alívio para mim hoje, para o meu coração cansado, para a minha mente desgastada, para o meu físico, que está o sol pó da rabiola. Ele está me reanimando hoje, em nome de Jesus. Então é esse tipo de gente que Deus se preocupa, os cansados e sobrecarregados. Mas aí Isaías está diferenciando Deus dos outros deuses, e ele começa a fazer algumas considerações humanas. Aí no verso 30 vai dizer assim: ele percebe que esses cansados e sobrecarregados não é só um grupo de pessoas, todos nós estamos inclusos nesse grupo. E ele vai pegar uma faixa etária que a gente acha que não tem isso, e ele vai dizer assim no verso 30: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Essa é uma palavra absolutamente profética, porque o que Isaías está dizendo aqui é que até os jovens que acham que não se cansam, também se cansam. E eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto, que eu tenho visto umas coisas muito interessantes no comportamento humano. Nas redes sociais, principalmente, eu estou vendo assim adolescentes de 11, 12, 13, 14 anos dizendo assim: estou cansado da minha vida. Outros põem uma frase assim: não aguento mais minha vida sentimental. Eu vou olhar a idade, peraí, que idade que tem essa criança que está tão cansada desse jeito? Isaías identificou isso há 2.700 anos atrás. Até os jovens vão se cansando, e até os moços tropeçam. E a gente acha que só o velhinho que tropeça, né? O velhinho está andando assim, a gente já corre e fala: opa, segura aí e tal, né? Mas Isaías está falando: não, isso é um engano. Até gente jovem tropeça e cai. Gente jovem tropeça e cai?
Com os enganos da vida? Com drogas? Com sexo ilícito? Com cabeça... Não vou falar isso não. Assim, não, deixa para lá, a gente usa outro termo isso aí. Isaías está falando dessas considerações humanas, porque não é difícil a gente enxergar isso no nosso tempo. Então Isaías vai percebendo nas suas considerações humanas, presta atenção nisso, que a grande tragédia da vida é quando a gente inverte os papéis designados pelo próprio Deus. A grande tragédia da nossa vida é quando a gente, ao invés de ser carregado por Deus, a gente começa o quê? A carregar Deus. Ao invés de ser servos de Deus, a gente começa a fazer de Deus o nosso servo. E a gente começa a inverter as coisas. E aí aquelas promessas preciosas de Deus começam a ficar longe da vida da gente. Porque a Bíblia diz que quando você deixa-se ser carregado por Deus e não tenta carregar a Deus, vai acontecer uma coisa interessante. Você vai poder levantar a sua voz e dizer assim: o Senhor é o meu, e por causa disso... Olha que coisa linda. Quando Deus nos carrega, Júnior. Agora, quando nós tentamos carregar Deus, é um desastre. Tem um monte de gente tentando carregar Deus. Alguns tentam carregar num crucifixo. Estou carregando Deus. Outros tentam carregar Deus fazendo de Deus um fast food. Como se Deus fosse um botãozinho que a gente aperta e fala assim: sai agora a bênção das finanças em nome de Jesus. Botão finanças. Não é assim, Isaías está falando, não, você está trocando, porque tem duas coisas: ou a gente faz de Deus o nosso pastor, e a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, ou senão você vai se tornar um gerente de Deus. Sabe o que é um gerente de Deus? É aquele sujeito que fica controlando Deus, porque Deus está meio perdido no que Ele está fazendo. Já pensou? Você está orando, mas Deus não está agindo do jeito que você está imaginando, então você começa a gerenciar Deus. Aí você fala: Deus, é mais para cá, Deus, é aqui, ó. Não, sabe aquela pessoa que eu acho que eu estou apaixonada? O senhor mostrou uma outra, não. Deus, não brinca com isso não, o senhor está me enganado. Está me enganando, não brinca não. E a gente vai gerenciando Deus na nossa vida, e isso é uma tragédia. Mas aí de repente Isaías fala: olha, o problema de vocês tem acontecido é isso. Vocês não estão sendo carregados por Deus, vocês estão tentando gerenciar Deus. Mas aí chega no capítulo 40 e a profecia muda radicalmente. O que era uma profecia de juízo passa a ser agora uma profecia de esperança. O que era uma profecia de denúncia do pecado passa a ser agora uma profecia de consolo de Deus. Diga assim comigo: Senhor, me revela isso nessa noite. Me revela. Então vamos falar assim: Deus me revela que isso é uma manhã e não uma noite. Diga assim: Senhor, me revela nessa manhã que o Senhor é um Deus que não é apenas juízo, mas é também esperança, que não só denuncia o meu pecado, mas me perdoa e consola para viver uma vida conforme a tua vontade. Agora veja, nós já sabemos quem é Deus, Isaías nos explicou. Já sabemos que tipo de gente que Deus abençoa. E agora Isaías vai falar assim: agora você precisa saber quem é você. E ele nos dá um modelo de vida que é fantástico. Nós já cantamos esse modelo de vida aqui. Eu estava falando para o pastor Chico que nós cantamos esse modelo de vida aqui desde o começo do nosso culto. Porque ele fala assim, que aqueles que compreendem que Deus é o Deus da criação e o Deus da aliança em amor, aqueles que se sabem sobrecarregados pela vida, estão buscando ser aliviados por Jesus, esse tipo de gente são aqueles que esperam no
Porque aqueles que esperam no Senhor, diz o texto básico e nós lemos, aqueles que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Eles renovam as suas forças, eles voam como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Essas expressões proféticas de Isaías são muito interessantes, porque aqueles que aprenderam a esperar no Senhor, as coisas funcionam diferente. Queria que você desse uma injeção de ânimo a quem está perto de você e falasse assim: se você de fato confiar no Senhor, as coisas vão ser diferentes. Porque quem confia de fato no Senhor, já entendeu quem Deus é, e que Ele é o Deus verdadeiro. Quem espera no Senhor, sabe que Ele é o Deus criador, portanto tem todo o poder, e sabe que Ele é o Deus que fez uma aliança com você, e fez uma aliança de amor. Ele prometeu cuidar de você nos detalhes da sua vida. Amém? Então a pergunta que se segue é: por que você está desesperado? Por que você está desesperado com esse problema? Se há uma aliança de amor de Deus por você, e a Bíblia está dizendo: aqueles que esperam no Senhor serão satisfeitos. E sabe o que a Bíblia diz ainda pela própria boca do profeta Isaías? Eu queria que você deixasse hoje aqui toda a sua tristeza. Queria que você deixasse aqui hoje toda a sua ansiedade. Queria que você deixasse aqui hoje todo o senso de que você não é amado o suficiente. Porque a palavra de Deus diz para você pela boca do profeta Isaías, Deus dizendo: com amor eterno te atraí, e com misericórdia te aproximei de mim. Isso não é lindo? Você pode falar assim: eu recebo isso, Senhor. O Senhor me atraiu com misericórdia, e com amor eterno me trouxe para perto do Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, sabem que é loucura humana não esperar no Senhor. É loucura você trocar a confiança num Deus assim por qualquer outra coisa. Então você aprende que esperar no Senhor é não cometer a loucura de esperar em qualquer outra coisa que não seja Deus. Amém, gente? E ele continua: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas. Porque gente que aprende a esperar em Deus está sempre renovando as suas forças. O verbo hebraico para a palavra renovação, ele dá uma ideia de trocar de roupa. Quem confia e espera no Senhor, é como se a cada hora que troca roupa, também renova a sua esperança. Pois é, como a águia também se renova nas suas penas. Então, à medida que a gente troca de roupa, a nossa esperança é renovada espiritualmente. E eu fico pensando aqui, talvez as mulheres sejam mais renovadas que os homens. E a nossa oração é que no mesmo ritmo que as mulheres trocam de roupa, também sejam renovadas na sua alma. Amém, mulheres? Olha aí, que bênção para você. Isaías continua dizendo: eles sabem, esses que renovam as suas forças, que o sofrimento também acaba. Você sabe que tem muitos de nós que a gente só acha que a alegria só que acaba? E eu estou aqui hoje como um profeta de Deus para dizer para você que o sofrimento também acaba. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra de Deus está dizendo. O sofrimento também acaba, porque aqueles que renovam as suas forças em Deus, eles sabem que o choro pode durar, mas o que acontece na manhã seguinte? Tem a alegria do Senhor nessa manhã para você aqui. Amém, gente? Olha, primeiro a gente aprende a esperar no Senhor, aí a gente renova as nossas forças diariamente. Aí Isaías vai falar que quando a gente compreende quem Deus é,
e começa a compreender quem nós somos, a gente começa a aprender a voar alto, como a... É muito interessante o que está sendo dito aqui. Essa gente que se alimenta de Deus diariamente, eles começam a voar mais altos. E eu quero dizer para você hoje, que Deus quer fazer você voar mais alto. Deus quer que você desbrave novos caminhos na sua vida. E aí Isaías traz a águia para comparar a gente. E você deve saber que a águia tem um modo muito especial de voar. E é por isso que eu estou dizendo que o sofrimento também acaba. Sabe como a águia voa? Diferente das outras aves da criação de Deus, o tempo fechou, ficaram as nuvens escuras e carregadas, trovoadas e raios e relâmpagos para todo lado. As outras aves se escondem. Sabe o que a águia faz? Ela empreende um voo para dentro da tempestade. É um voo confiante. Ela faz um voo quase vertical. Ela voa, 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 voa. Chega na tempestade, as penas começam a ficar com dificuldades, ela sofre os impactos, mas ela continua voando, 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 até que ela passa pela tempestade, e lá em cima tem um sol lindo esperando para ela. É assim que Deus faz com a gente. E é por isso que você não pode desistir no meio do seu sofrimento. É por isso que você não pode parar no meio da sua dificuldade. Você não pode se esconder, você tem que voar como a águia. A dificuldade está na sua frente, voa para cima. Aí vão chamar você de louco, de maluco. Mas você falou, não, eu aprendi que maluco é aqueles que não confiam em Deus. Eu confio em Deus, e eu sei que lá do outro lado da tempestade, o sol da justiça está me esperando lá. Glória a Deus, glória a Deus. E o profeta continua. Essa gente que descobriu quem é Deus, eles correm, mas tem uma coisa: eles não ficam exaustos, cansados. Correm, mas não ficam exaustos. Como é que é isso, Isaías? Aí Isaías vai ensinar para a gente que eles correm, mas correm da forma correta. Quem já fez alguma caminhadinha sabe que correr da forma correta é decisivo para você chegar no seu objetivo. É ou não é? Se você vai correr, deixa eu ver, a nossa média aqui é 50 metros, é isso? Então você sai no pinote. Agora, se você vai correr 10 quilômetros, você sai no pinote? Então, porque você aprendeu a correr. E a nossa vida, Isaías está dizendo, é assim também. A gente precisa aprender a correr, porque se a gente aprender a correr, a gente não vai se cansar. Aí você perguntaria assim, pastor, como é que a gente aprende a correr? Bem, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa, você tem que olhar com o que você está calçado. Dá uma olhadinha para o seu pé aí, com o que você está calçado. É só para você lembrar que na corrida da vida, o único calçado que vai te ajudar é você se calçar com o evangelho da paz. Ou você aprende a viver em paz, ou você vai se cansar logo. Isaías continua ensinando que esses caminhos de paz também ensina a gente que correr certo é ter um alvo na vida. Só pode correr certo quem tem um alvo. Quem não tem alvo vai correr errado, porque você não sabe se tem que correr muito ou correr pouco. Você não sabe se tem que dar um gás agora ou um gás depois. Então precisa ter um alvo. E a Bíblia vai nos ensinar que esse ritmo certo só vai ter quem está olhando para um alvo. E deixa eu dizer para você hoje, você só pode ter um alvo na sua vida chamado Cristo. Se o seu alvo for qualquer outro e Cristo não for o principal alvo, preocupe-se com isso. Os que esperam no Senhor correm, mas não ficam exaustos. E ele termina dizendo, e eu termino também aqui a minha mensagem dizendo, que os que confiam e esperam no Senhor, eles andam, e andam muito, mas não se... Interessante o que Isaías está dizendo aqui, porque a Bíblia vai ensinar
que aqueles que correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, e voam ao alto como a águia, aprenderam que andar e não se cansar tem a ver com o ensinamento do Eclesiastes. E o Eclesiastes vai dizer assim, que há tempo para todas as coisas debaixo do... Tem tempo que é tempo de sorrir, mas tem tempo também que... Tem tempo que é para trabalhar muito, mas tem tempo que também o manô precisa viajar e descansar. Tem tempo para tudo isso, não é verdade? Tem tempo que a gente passa por uma raiva, mas não tem tempo que a gente dá risada da nossa raiva também? Fala, que estúpido que eu fui. É você desconfiar do seu bom senso. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E quando a gente começa a andar compreendendo isso, João, a gente vai andar e não vai se cansar. Sabe por quê? Porque a ansiedade vai ser controlada na sua vida. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você que está ansioso demais. O motivo do nosso cansaço físico, mental e espiritual é que a gente aprendeu erroneamente a andar no ritmo errado. E toda vez que a gente anda no ritmo errado, vai faltar fôlego. Toda vez que a gente quer correr mais do que pode e precisa, o que vai acontecer? Vai faltar fôlego e a gente vai se cansar. E é isso que o Eclesiastes está dizendo aqui, que quando a gente aprende essas coisas, a gente aprende uma coisa, que eu queria que você dissesse assim comigo: Senhor, me ensina isso. Se eu aprender a andar certo, vai acontecer aquilo que a Bíblia ensina, que o Senhor nunca chega atrasado, a sua hora é sempre perfeita, as coisas vão acontecer no devido tempo, eu vou frutificar na hora certa, porque quem aprendeu a andar e não se cansar, sabe que o Senhor é o seu pastor, e nada vai lhe faltar. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo a você, que se você está passando por uma situação de desânimo, de tristeza, talvez até de desespero, ou de exaustão das suas possibilidades humanas, talvez você esteja como o povo de Israel, você precisa de uma visão renovada de Deus. Levanta sua mão e diga assim comigo: Senhor, eu preciso de uma visão renovada do Senhor, porque nada é mais importante quando se está em dificuldade do que uma visão renovada de Deus, porque aí a gente aprende a esperar no Senhor, aí a gente aprende que somos renovados todos os dias, a gente aprende a voar como águias, acima das tempestades, a gente aprende a correr, mas sem se cansar, porque controlamos a ansiedade, e finalmente a gente aprende a andar sem se cansar, porque entende que há um tempo certo para todas as coisas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te livre da ansiedade, ensine a você a andar alto, a correr e não ficar exausto, a andar e não se cansar. Deus está com você, encha-se de esperança, em nome de Jesus, amém, amém, amém.